O planeta já não tem nome, apenas uma designação registrada em manifestos de carregamentos e relatórios de dízimos, que ninguém vivo alguma vez viu. Digo-te isto porque os nomes importam para os vivos, mas aqui os vivos são efêmeros e os mortos eternos. Os mineiros chamam-lhe coração de sepultura, embora nunca na presença dos capatazes. É um nome apropriado para um mundo tão escavacado que a sua temperatura central caiu 3 graus no último século. Os adeptos tecno-mecânicos que vigiam estes fenômenos consideram-no uma anomalia estatística. Os mineiros sabem mais do que isso. Sabem que o planeta está a morrer e que o estão a matar, carga a carga de pá. Acordas antes do nascer do sol, mas, na verdade, o sol nunca desponta verdadeiramente em coração de sepultura. Os processos atmosféricos que outrora purificavam o ar colapsaram há gerações e agora o céu paira como um sudário castanho sobre tudo. Os blocos habitacionais erguem-se nesta penumbra incessante. As suas fachadas estão manchadas de ferrugem e escorrência química que corroeu as águias imperiais esculpidas no betão, transformando-as em aves a guinchar mais do que em emblemas do domínio da humanidade. Da minha janela no 47º piso, avisto as plataformas de extração espalhadas pelas terras áridas como tumores metálicos, com as suas torres de abate a perderem-se na névoa tóxica. O apito da mudança soa às 4 da manhã, hora local, embora o tempo aqui pareça maleável. O som rasga as paredes dos reblocos como um grito, e num instante os corredores enchem-se com o arrastar de botas e o sibilo da respiração através de máscaras reinalantes. De manhã, ninguém fala muito. Não há nada para dizer que não tenha sido repetido 10.000 vezes, e as palavras gastam energia necessária para o que está embaixo. Os mineiros avançam como sonâmbulos, guiados por rotinas gravadas nos músculos por anos de repetição. Nas estações de lavagem comuns, homens e mulheres despiram-se até a roupa interior e enxaguam-se com água reciclada, que sabe a metal e desespero. A água é racionada, como tudo o resto em coração de sepultura. 3 minutos por pessoa, cronometrados por um antigo relógio que conta vidas há mais tempo do que alguém se lembra. Os afortunados têm sabão. Os desgraçados esfregam-se com composto desgasificador industrial que lhes deixa a pele enferida e queimada por químicos, mas pelo menos remove parte da sujidade acumulada nas minas. Observo-os a preparar-se para mais um dia nas profundezas e penso nas crianças que nascem aqui. Pela lei imperial, todo o cidadão do império tem direito a conhecer a glória de servir o imperador. Mas em mundos como o coração de sepultura, esse serviço é ditado pela genética e pela geografia. As crianças nascidas nos níveis superiores dos Rabi-blocos podem vir a ser capatazes ou especialistas técnicos. As nascidas nos níveis inferiores tornam-se mineiros. Num mundo mineiro, não há mobilidade social, apenas mobilidade vertical, medida em níveis de poço e contagens de corpos. O equipamento de mineração é mais antigo que o próprio império, ou pelo menos assim parece. Os fatos de escavação são pesados e desajeitados, transformando os homens em insectos metálicos, com todos os servomotores rangentes e membros pneumáticos. Vazam fluido hidráulico de forma constante e o fluido é levemente tóxico, causando lesões na pele e problemas respiratórios que o médico classifica como riscos ocupacionais. Os mineiros aprenderam a envolver a pele exposta em trapos improvisados, o que lhes dá o ar de cadáveres andantes envoltos em mortalhas fúnebres. A descida para os locais de trabalho leva 47 minutos nos elevadores de carga, plataformas industriais massivas que transportam equipamento e carne humana com a mesma indiferença. Os poços dos elevadores são escavados diretamente na rocha. E enquanto desces, podes ler a história geológica de coração de sepultura nas camadas de pedra. Aqui, um antigo leito marinho comprimido em calcário. Ali, depósitos vulcânicos de erupções que ocorreram quando este mundo ainda tinha um ecossistema vivo. Os mineiros não olham para estas coisas. Aprenderam a não pensar no que este planeta era antes de o despirem até aos ossos. No nível de profundidade 7, a temperatura sobe para 43 graus C. Os recicladores de ar debatem-se para acompanhar o calor gerado pelas operações mineiras, e a umidade condensa em todas as superfícies, até as paredes dos túneis chorarem sem cessar. O som de água a pingar mistura-se com o estrondo e o ranger das máquinas de escavação, criando um ritmo que se torna hipnótico após horas de exposição. Muitos mineiros desenvolvem uma condição que o médico chama síndrome do túnel,
em que continuam a ouvir os sons da mina mesmo na superfície ao tentarem dormir. O trabalho em si é brutal e monótono. Cortadores de plasma fatiam as frentes de rocha, derretendo pedra em escória que arrefece depressa na atmosfera artificial. Os mineiros seguem atrás com o equipamento de extração, separando os minérios valiosos do entulho inútil com precisão mecânica. As quotas são definidas por homens que nunca desceram à terra, calculadas por algoritmos que consideram a manutenção do equipamento e treino de substituição de trabalhadores, mas de alguma forma ignoram o custo humano para atingir esses números. O Magister Quintus supervisiona as operações do 7º nível, cargo que ocupa há 38 anos. O braço esquerdo dele foi trocado por uma prótese mecânica depois de um desabamento o esmagar no seu 2º ano como mineiro menor. Os pulmões foram substituídos por unidades respiratórias aumentadas após exposição prolongada a toxinas no ar, o deixar incapaz de processar oxigênio de forma natural. Os olhos deram lugar a sensores ópticos quando uma falha num cortador de plasma o cegou. Agora, ele é mais máquina do que homem, mas ainda se vê como sortudo por ter sobrevivido o suficiente para ser promovido para fora do serviço ativo de mineração. Ele confia-me que a esperança média de vida para um novo mineiro menor em Graveheart é de 7,3 anos. Esta estatística abrange mortes acidentais, avarias em equipamentos, exposição tóxica, desabamentos e o que os relatórios chamam educadamente de falência cardiovascular súbita, o que na verdade quer dizer que o coração de um mineiro simplesmente parou de bater sob o peso acumulado do estresse laboral. A estatística não contempla suicídios, que são oficialmente rotulados como deserção de dever e apagados dos registros. Os túneis de mineração estendem-se em todas as direções a partir dos poços principais, como ramos de uma árvore subterrânea imensa. Alguns foram escavados de forma tão profunda que geraram cavernas capazes de abrigar blocos habitacionais inteiros. Nestes espaços, os mineiros ergueram assentamentos não autorizados, construções rudimentares com equipamento de mineração descartado e materiais recuperados. Os supervisores conhecem estas comunidades, mas fecham os olhos porque isso mantém os operários perto dos locais de extração e baixa os custos de transporte. No assentamento designado X47, encontro uma mulher chamada Cássia, que cava minério há 22 anos. Ela começou aos 16, seguindo o pai para os túneis, após ele sofrer uma lesão na coluna que o impediu de trabalhar. A mãe faleceu de podridão pulmonar quando Cássia tinha 12 anos, e o irmão mais novo foi esmagado num colapso de túnel no seu primeiro mês como mineiro. Cássia superou as previsões estatísticas por mais de uma década, e os outros mineiros veneram-na como se fosse uma santa imperial. Ela exibe-me as ferramentas do ofício, gastas e polidas por décadas de manuseamento. O cortador de plasma é uma unidade compacta que se liga ao antebraço, alimentada por uma célula de fusão que carrega as costas. As garras de extração integram-se nas luvas, permitindo-lhe separar o minério da rocha com gestos tão instintivos como respirar. A máscara de Reinalar é um modelo personalizado que ela própria adaptou e consertou, pois as máscaras padrão avariam com regularidade previsível e as peças de reposição demoram semanas ou meses a chegar. Os turnos de trabalho duram 12 horas, mas mineiros experientes como Cássia oferecem-se frequentemente para dobras, visando elevar as suas quotas. O sistema de pagamento assenta na produtividade individual, calculada pelo peso dos materiais extraídos, menos os custos de uso e manutenção de equipamentos. Um dia bom pode render créditos suficientes para comprar umas barras de rações extra ou um filtro de ar novo. Um dia mau implica laborar sem remuneração para cobrir estragos no equipamento. Na pausa para a refeição, que ocorre 6 horas após o início de cada turno, os mineiros reúnem-se em zonas de descanso escavadas nas paredes dos túneis. O ar aqui é ligeiramente mais puro, filtrado por depuradores que eliminam as partículas tóxicas mais graves, mas deixam um sabor metálico que se agarra ao interior da boca como tinta. Os mineiros comem barras de rações de proteína processada e nutrientes sintéticos, acompanhadas de água reciclada purificada tantas vezes que perdeu qualquer traço de água natural. Não falam das suas vidas à superfície, pois há pouco a dizer. A maioria habita em alojamentos estilo dormitório, partilhando quartos de dormir com 5 ou 6 colegas. A privacidade é um luxo que os mundos mineiros não podem pagar. As posses pessoais limitam-se ao que cabe numa arca de pé,
E mesmo assim, itens valiosos tendem a sumir quando os donos estão nos turnos. A noção de vida privada perde sentido quando cada instante se molda às exigências das cotas de extração. Alguns mineiros buscam consolo na fé, e os túneis ressoam com preces sussurradas ao imperador nos momentos calmos entre ciclos de escavação. As orações pedem geralmente proteção contra desabamentos ou falhas em máquinas, mas por vezes imploram perdão pelos atos que os mineiros cometem para sobreviver. Em Graveheart, sobreviver implica muitas vezes deixar os outros morrerem, seja por avarias evitáveis ou pelo silêncio face a violações de segurança. Os mineiros sabem que as suas vidas valem pouco, mas debatem-se com a certeza de que contribuem para a própria descartabilidade. A capela, no nível 12, foi esculpida pelos mineiros em pessoa nas horas de folga. Ergue-se um santuário improvisado, mas cheio de emoção, adornado com itens recuperados e ícones religiosos feitos à mão. O crânio servo, que funciona como gravador de áudio da capela, foi adaptado para reproduzir hinos. Apesar da qualidade fraca da reprodução, com as músicas a saltarem ou a distorcerem no meio das estrofes, os mineiros não se importam. Eles acompanham a canto com vozes enrouquecidas por décadas de inalação de ar venenoso, gerando harmonias que ressoam pelos túneis como ecos dos falecidos a chamar das profundezas. O padre Matias realiza as cerimônias sempre que consegue descer aos níveis inferiores. Embora a sua saúde se deteriore de forma acelerada desde que chegou a Graveheart, há 5 anos, a mescla de ar de má qualidade e o peso de cuidar de uma população com uma taxa de mortalidade de 73% deixaram-no magro e com olheiras fundas, além de uma tosse constante que tenta disfarçar sob as suas vestes litúrgicas. Ele confidencia-me que celebrou mais ritos finais em Graveheart do que nos seus 15 anos anteriores de serviço no total. Os mineiros respeitam o padre Matias, mas não aguardam salvação dele ou de outrem. Aprenderam que a fé num mundo mineiro não se resume a ansiar por intervenção divina, mas a descobrir sentido no sofrimento, que de outro modo seria insuportável. As orações que elevam não são apelos por salvação, mas reconhecimentos de que as suas mortes, quando chegarem, honrarão o propósito do imperador ao fornecer os materiais para construir as suas naves e armas. Enquanto o turno prossegue, a temperatura sobe e a qualidade do ar piora. Os mineiros alternam-se nas tarefas, revezando-se na fase de extração, enquanto outros gerem o equipamento de suporte ou transportam os materiais processados até as plataformas de carga. O labor é gerido com precisão mecânica, mas não há margem para falhas ou demoras. Um instante de distração pode causar ferimentos ou morte, não só ao trabalhador imprudente, mas também aos que estão por perto. O processo de escavação liberta gases aprisionados na rocha há milênios, alguns tóxicos ou corrosivos. Os mineiros usam sensores atmosféricos que os avisam de concentrações perigosas. Contudo, esses sensores falham com frequência e muitos aprenderam a detectar condições arriscadas pelo cheiro, pelo gosto ou pela sensação do ar nos pulmões. Este saber é transmitido dos veteranos aos novatos através de uma orientação informal. No entanto, a rotatividade elevada faz com que muita informação valiosa se perca a cada nova leva de mineiros. No nível 9 de profundidade, assisto a uma avaria no equipamento que exemplifica a crua ferocidade da existência em Graveheart. Uma tubagem hidráulica rebenta num fato de escavação, projetando fluido superaquecido contra a parede do túnel. O mineiro no interior, um jovem chamado Tobias, que labuta nas minas há 8 meses, sofre escaldaduras nas costas e no braço direito. O socorro médico resume-se a cuidados básicos prestados pelos colegas, que prosseguem as escavações enquanto o atendem. A Tobias é administrada uma dose de estimulantes de combate para lidar com a dor, e as queimaduras são cobertas com gel regenerativo que evita infecções, mas não atenua as cicatrizes. Ele regressa ao trabalho em 2 horas, pois o avaliador médico conclui que as lesões não o impedem de manobrar o equipamento. O episódio é registrado nos relatórios diários como um acidente laboral menor, sem necessidade de medidas adicionais. Os mineiros aceitam estas realidades não por ignorarem opções melhores, mas porque compreendem que, para gente como eles, tais opções não existem. Num mundo agrícola, talvez vivessem mais, mas arriscariam a fome em colheitas fracas. Num mundo forja, teriam cuidados médicos superiores, mas laborariam em ambientes tão perigosos quanto só de forma distinta.
Num mundo colmeia, acederiam a diversões e mobilidade social, mas habitariam espaços superpovoados com mais criminalidade e luta por recursos. Graveheart proporciona a sua própria variante de certeza impiedosa. O esforço é árduo e a esperança de vida é curta, mas os mineiros sabem precisamente o que se espera deles e o que receberão em troca. Há uma franqueza neste pacto que muitos cidadãos imperiais nunca conhecem. Não lhes é prometida glória, progressão ou abundância. É-lhes garantido que o seu tormento servirá ao imperador, e essa garantia cumpre-se com exatidão matemática. A mudança de turno dá-se à marca das 16 horas, quando a primeira equipa atinge os limites de operação segura e a segunda assume as tarefas de escavação. A transição processa-se com eficiência marcial, à medida que cada mineiro saído fornece um relatório sobre o estado do equipamento, o avanço da extração e os perigos detectados no turno. Os entrantes confirmam estes dados com o profissionalismo sombrio de tropas a penetrar num campo de batalha. A subida à superfície demora quase 1 hora, enquanto os elevadores de carga são preenchidos com minério processado que tem de ser transpo. Antes de os mineiros serem levados para as zonas de armazenamento, estes permanecem exaustos num silêncio opressivo, enquanto seus corpos se adaptam devagar às temperaturas mais baixas e ao ar mais puro dos níveis superiores. Alguns retiram prematuramente as máscaras de respiração, ansiosos por ar não filtrado. No entanto, isso costuma provocar acessos de tosse, pois os pulmões danificados têm dificuldade em lidar com as alterações atmosféricas. Na altura da troca de turnos, a superfície de Graveheart evoca uma visão do além, tal como descrita nos textos imperiais mais sombrios e desanimadores. Milhares de mineiros surgem de dezenas de poços dispersos por centenas de quilômetros quadrados, os rostos cobertos de fuligem e os corpos curvados pelo cansaço. Deslocam-se como mortos-vivos pelos complexos industriais que ligam as áreas de extração aos blocos de habitação, passando por máquinas que rangem incessantemente, processando os materiais arrancados aos ossos do planeta. Nos blocos de habitação, ao fim do turno, ecoa um coro de sofrimento coletivo. Chuveiros a correr sem parar, enquanto os mineiros tentam eliminar os restos físicos do labor. Tosse que ressoa através das paredes finas, com pulmões estragados a combater o pó acumulado e os resíduos químicos. O choro discreto de quem chegou ao limite psicológico, mas não pode parar de trabalhar. O mutismo de quem ultrapassou a exaustão, entrando num estado mecânico onde cumprem tarefas essenciais sem pensar conscientemente. Nas áreas de refeições comuns, os mineiros devoram as rações noturnas com a determinação metódica de quem come, não pelo prazer, mas pela mera sobrevivência. A comida é nutricionalmente suficiente, mas sabe a químicos e conservantes. As conversas restringem-se a assuntos práticos, como a manutenção de equipamentos e as escalas de turnos. Temas pessoais são evitados, não por desinteresse, mas porque as vidas privadas são um luxo que os mundos mineiros não permitem. Os ciclos de sono em Graveheart são perturbados pelo horário de rotação de 28 horas, que mantém as operações de extração em atividade contínua. Os mineiros laboram 4 dias e descansam 16 horas, mas o repouso é raramente tranquilo. Os blocos de habitação nunca ficam em silêncio, com os que regressam a chocar contra os que partem nos corredores e espaços partilhados. As paredes são delgadas e mal isoladas, pelo que todos os ruídos se propagam. Os sistemas de reciclagem de ar funcionam com um zumbido mecânico constante que se torna ruído de fundo, mas nunca some por completo. Alguns mineiros procuram construir vidas normais nestas condições restritivas. Estabelecem laços com outros trabalhadores, embora a elevada taxa de mortalidade faça com que a maioria das relações termine em luto em vez de escolha mútua. Acumulam pequenos objetos que evocam a existência para lá das minas. Apesar do espaço de arrumação ser escasso e itens valiosos serem alvos de roubo, mantém contato com familiares em outros mundos, embora as comunicações sejam vigiadas e censuradas por razões de segurança. As crianças nascidas em Graveheart enfrentam destinos traçados de antemão, sem chance de fuga. A instrução limita-se a competências básicas de leitura e cálculo essenciais para as operações mineiras. Não existem escolas no sentido clássico, apenas centros de formação onde as crianças aprendem a manejar o equipamento que usarão pelo resto da vida. Aos 12 anos, a maioria já faz turnos parciais para ajudar no sustento familiar. Aos 16, são mineiros a tempo inteiro, com a mesma esperança de vida dos pais.
As instalações médicas em Graveheart destinam-se à triagem em vez de cura. O pessoal do Medicaid concentra-se em manter os mineiros operacionais o suficiente para trabalhar em detrimento de cuidados de saúde completos. Lesões que não impedem o labor são ignoradas. As que o impedem são tratadas de forma rápida e barata. Aquelas que exigem tratamentos dispendiosos são rotuladas como condições terminais e os mineiros afetados são enviados para unidades de cuidados paliativos, onde aguardam a morte. O cirurgião do Medicaid, Vex, está destacado em Graveheart há 12 anos, e os seus registros de casos revelam os impactos a longo prazo da existência num mundo mineiro. O dano respiratório é universal entre os mineiros de longa data, desde cicatrizes leves até falência pulmonar total. Problemas ósseos são frequentes devido ao peso do equipamento de extração e ao esforço físico em espaços confinados. Danos neurológicos surgem com regularidade por exposição a químicos industriais e pelo estresse psicológico de ambientes de trabalho com alta mortalidade. Os perfis psicológicos dos mineiros de longa duração exibem padrões consistentes de anestesia emocional, isolamento social e o que o médico designa como fatalismo adaptativo. Os mineiros criam estratégias de sobrevivência que lhes permitem operar num contexto onde a morte é estatisticamente certa. Contudo, essas mesmas estratégias bloqueiam a formação de relações significativas ou o planeamento de futuros que não esperam alcançar. O próprio equipamento de mineração ganha contornos de personagem nas suas existências. Os operários estabelecem laços com as máquinas que se revelam mais estáveis e previsíveis do que os vínculos humanos. Mineiros veteranos identificam falhas nos equipamentos pelo som e pela sensação, adaptando seus ritmos de trabalho para contornar as restrições mecânicas. Atribuem personalidades às ferramentas, batizando-as e zelando por elas, com um cuidado que vai para além das simples necessidades de conservação. Os trajes de escavação transformam-se em prolongamentos do corpo do mineiro, exoesqueletos mecânicos que potencializam a força humana, embora restringam a mobilidade natural. Projetados priorizando a produtividade em detrimento do bem-estar, esses equipamentos provocam, com o uso contínuo, dores articulares, enfraquecimento muscular e perturbações circulatórias. Os mineiros encaram esses males como efeitos inevitáveis da profissão, tal como os soldados veem as marcas de batalha como testemunhos do seu dever para com o imperador. Nas camadas mais profundas do complexo mineiro, manifesta-se a extensão real da metamorfose de Graveheart, de planeta vivo a mero depósito industrial. No nível 15 de profundidade, as escavações penetram em depósitos arqueológicos pré-humanos, estratos rochosos que guardam vestígios fósseis do ecossistema primordial do planeta. Os mineiros prosseguem o labor ao redor desses achados sem os reconhecer, pois os contratos estipulam que a tarefa se resume à extração, não à investigação ou à salvaguarda. Alguns desses fósseis exibem uma beleza singular, relíquias preservadas de seres que habitaram Graveheart numa era de oceanos, florestas e ar respirável. De vez em quando, os mineiros detêm-se para observar esses vislumbres do passado do seu mundo, mas evitam comentar o que avistam. Não há espaço na sua visão de mundo para luto por uma perda que nunca conheceram. A ligação deles com Graveheart é estritamente predatória, e o apego emocional é um capricho que não se podem permitir. As operações de mineração atingiram agora profundidades onde a atividade geotérmica fornece aquecimento natural, mas gera perigos que exigem vigilância ininterrupta. Bolsões de gás superaquecido podem explodir de repente e fontes subterrâneas de água transformam-se em vapor num instante ao serem perfuradas pelas máquinas de escavação. Os mineiros laboram com a destreza descontraída de quem se habituou a deslizar entre ameaças mortais no decurso da rotina cotidiana. Nesta profundidade, as formações rochosas albergam minerais valiosos o suficiente para compensar os riscos acrescidos e os custos operacionais elevados, elementos de terras raras essenciais à construção de naves de guerra imperiais, isótopos radioativos indispensáveis à produção de armas de plasma, estruturas cristalinas que funcionam como peças em dispositivos de comunicação astropática. Os mineiros recolhem estes recursos sem compreender o seu destino ou relevância, concentrando-se apenas em cumprir as metas e em sobreviver às jornadas. Os sistemas de transporte que elevam os materiais processados à superfície representam proezas da engenharia industrial.
Enormes correias transportadoras e tubos pneumáticos deslocam toneladas de minério de forma ininterrupta. Os operários responsáveis pela manutenção desses aparatos atuam em cenários ainda mais arriscados do que os próprios locais de extração, pois precisam intervir em mecanismos em movimento enquanto estes funcionam. Os planos de manutenção visam otimizar a eficiência global, o que implica margens de segurança reduzidas ao mínimo e avarias que, com frequência, resultam em mortes. Os níveis administrativos do complexo mineiro são ocupados por burocratas imperiais que raramente descem abaixo do nível 3. Estes indivíduos analisam relatórios, metas e cálculos de rendimento que ditam o curso das operações mineiras, mas ignoram por completo as realidades que as suas ordens geram. A separação entre diretrizes e execução é total, e os mineiros reconhecem que as suas existências são dirigidas por quem os encara como meros indicadores de produção, e não como pessoas. O supervisor Corvin examina os relatórios diários do seu gabinete no nível 2, envolto em ecrãs de dados que exibem números de produção, estado dos equipamentos e estatísticas do pessoal. As cifras narram um relato de rendimento estável e taxas de perdas toleráveis, sem transmitir o preço humano por trás dessa contabilidade. Corvin ocupa o cargo há 6 anos e, nesse período, as minas sob a sua responsabilidade mantiveram um índice de rentabilidade que lhe granjeou elogios dos superiores em mundos remotos. Os mineiros conhecem o supervisor Corvin apenas de oiças, uma vez que ele nunca os contacta em pessoa. As suas deliberações impactam as vidas deles de múltiplas formas, desde horários laborais à distribuição de equipamentos e normas de segurança, mas ele persiste como uma entidade abstrata, validada unicamente pelos memorandos de política que descem pela hierarquia de comando. Os mineiros apreendem que são regidos por entidades invisíveis que os tratam como bens descartáveis e aceitam tal ordem porque uma revolta seria ao mesmo tempo inútil e contraproducente. A estrutura social de Graveheart é moldada por inteiro pela vizinhança das operações mineiras. Quanto mais perto dos locais de extração, menor o estatuto social e maior a taxa de mortalidade nas minas. As infraestruturas superficiais abrigam o pessoal administrativo e os especialistas técnicos responsáveis pela gestão das atividades de extração mineral, embora não se envolvam diretamente nelas. Os níveis intermédios acolhem os supervisores e os operários qualificados que fiscalizam as operações de mineração. Os níveis mais profundos são ocupados pelos próprios mineiros, a força de trabalho descartável cujas existências se avaliam em cotas de produção em vez de potencial humano. Esta hierarquia impõe-se não por lei ou norma, mas pelas exigências práticas das tarefas mineiras. As pessoas com competências e saberes valiosos precisam de ser salvaguardadas, pois são difíceis de substituir. Aqueles que executam o trabalho manual são fáceis de repor e, por isso, não merecem proteção. Os mineiros compreendem esta racionalidade e aceitam-na, já que resistir a estruturas sociais inevitáveis desperdiça energia essencial à sobrevivência. Os sistemas de comunicação em Graveheart visam promover a coordenação industrial, não as ligações pessoais. As mensagens trocadas entre os diversos níveis do complexo mineiro passam por canais de supervisão que examinam o conteúdo em busca de infrações à segurança e questões de produtividade. As comunicações pessoais com familiares em outros mundos são restritas e sujeitas à censura. Os mineiros vivem num isolamento funcional, unidos uns aos outros pelas experiências laborais partilhadas, mas isolados da vasta comunidade humana do Imperium. Os sistemas de propaganda que funcionam por todo o complexo mineiro oferecem lembretes constantes do serviço dos mineiros ao imperador, mas as mensagens são genéricas e impessoais. Imagens de glória imperial e citações da eclesiarquia surgem em ecrãs nas áreas comuns e nos locais de trabalho, sem qualquer ligação à rotina cotidiana das operações mineiras. Os mineiros desconsideram estas exibições, pois sabem que a propaganda se destina a quem tem opções, e eles não as têm. As forças de segurança em Graveheart compõem-se por um pequeno contingente de veteranos da Guarda Imperial que preservam a ordem pela ameaça de violência em vez de uma aplicação ativa. A criminalidade entre os mineiros é baixa, não por serem inerentemente obedientes à lei, mas por falta de tempo e vitalidade para atividades delituosas. As forças de segurança concentram-se sobretudo na prevenção de sabotagens ao equipamento mineiro e na garantia de que as cotas de produção se cumpram dentro dos prazos.
Os raros episódios de descontentamento civil em Graveheart são resolvidos com força esmagadora e servem de exemplo para dissuadir problemas futuros. Os mineiros implicados em greves ou manifestações são enviados para as tarefas mais perigosas, onde a esperança de vida cai dos habituais 7 anos para cerca de 6 meses. Os restantes mineiros observam estas repercussões e adaptam o seu comportamento em conformidade. As operações mineiras em Graveheart seguem ciclos ditados pela logística imperial, ignorando as condições planetárias. Quando a procura por certos materiais cresce devido a campanhas militares ou projetos de construção, as cotas mineiras elevam-se e os mineiros prolongam os turnos com níveis de rendimento mais elevados. Quando a procura diminui, as cotas baixam, mas o número de trabalhadores mantém-se, o que intensifica a concorrência por tarefas e reduz os rendimentos individuais. Estes ciclos econômicos geram períodos de prosperidade e crise que influenciam todos os aspectos da existência em Graveheart. Nas fases de auge, os mineiros esgotam-se no labor, mas ganham créditos suficientes para melhorias ligeiras nas condições de vida. Nas fases de declínio, lutam para satisfazer necessidades básicas e a taxa de mortalidade sobe à medida que a desnutrição e o estresse cobram o seu preço. Os ciclos seguem um padrão geral previsível, mas o seu momento exato é imprevisível, fomentando uma ansiedade crônica na população mineira. Os estragos ambientais provocados pelas operações mineiras atingiram um estágio em que impactam o ecossistema planetário de forma quantificável. Os processos atmosféricos não acompanham os poluentes libertados pela extração, resultando em chuvas ácidas que corroem as infraestruturas superficiais e tornam o trabalho ao ar livre cada vez mais arriscado. As águas subterrâneas contaminaram-se com químicos mineiros, exigindo que toda a água potável passe por sistemas de filtragem dispendiosos. Os mineiros percebem que estão a devastar o seu próprio planeta, mas reconhecem também que não têm escolha. O Imperium requer recursos e Graveheart existe para os fornecer. As consequências a longo prazo da destruição ambiental são irrelevantes face à urgência imediata de cumprir as cotas de produção. Os mineiros participam no suicídio planetário deles próprios, mas são igualmente cativos de forças econômicas e políticas que os ultrapassam. A vida cultural em Graveheart restringe-se a costumes e tradições capazes de perdurar num ambiente industrial dedicado exclusivamente à extração de recursos. A música existe na F. As canções laborais servem para sincronizar as tarefas coletivas e oferecer alívio mental nos turnos mais árduos. A expressão artística manifesta-se através de alterações estéticas nos utensílios e nos recintos habitacionais, expressões súbitas de imaginação pessoal limitadas pela eficiência grupal. A literatura surge sobretudo em manuais operacionais e guias de precaução, mas certos extratores guardam acervos de publicações introduzidas clandestinamente de planetas distantes. Esses volumes e papéis são vistos como tesouros, partilhados com discrição entre aliados fiéis e conservados com o zelo típico de objetos sagrados. O hábito de ler transforma-se numa forma de oposição aos impactos desumanizantes do esforço fabril, recordando que os operários mantêm existências internas que vão para além das suas obrigações laborais. As crenças espirituais em Graveheart misturam a doutrina imperial com costumes populares adaptados às realidades da extração mineral. Os mineiros suplicam salvaguarda contra desmoronamentos e avarias mecânicas, mas realizam também cerimônias para acalmar o espírito do próprio planeta. Tais práticas não contam com a aprovação oficial da hierarquia eclesial, embora sejam permitidas por elevarem o ânimo sem perturbar os prazos de produção. A noção temporal em Graveheart distorce-se devido à iluminação sintética permanente e aos horários de trabalho erráticos. Os extratores perdem o contato com os ritmos biológicos naturais, o que provoca insônias e confusão mental. O fluxo de dias e semanas perde relevância quando cada fase de vigília se assemelha à anterior, e cada intervalo de repouso é rompido por ruídos industriais. Os mineiros contam o tempo pelos ciclos produtivos, em vez de datas no calendário, e a sua percepção da história pessoal fragmenta-se e torna-se instável. A mortalidade elevada em Graveheart converte a gestão de cadáveres num problema logístico que exige métodos em grande escala. Os operários falecidos por acidentes ou males são incinerados em instalações que funcionam ininterruptamente. As cinzas são dispersas em zonas já esgotadas de recursos minerais.
O processo de cremação é rápido, mas impessoal, com vários corpos tratados ao mesmo tempo e sem ritos ou homenagens à individualidade das vítimas. As famílias dos defuntos recebem avisos por vias formais, mas esses comunicados são modelos padronizados que omitem pormenores sobre as causas da morte ou o papel do falecido nas operações extractivas. Os mineiros aceitam que as suas mortes ficarão anônimas e sem luto, exceto pelos companheiros diretos de equipa, e reconciliam-se com isso para evitar colapsos emocionais que os impeçam de prosseguir. Os substitutos que chegam a Graveheart para ocupar vagas de óbitos provêm de mundos imperiais com condições econômicas ainda mais precárias do que as das colônias mineiras. Eles desembarcam com expectativas de emprego fixo e habitações decentes, mas depressa adaptam essas ilusões à crua verdade do local. Os veteranos observam a metamorfose psicológica dos recém-chegados com uma combinação de compaixão e aceitação fatalista. O programa de formação para novatos prioriza a rapidez em detrimento da profundidade, centrando-se em protocolos básicos de segurança e métodos extractivos, enquanto negligencia o suporte mental essencial para a sobrevivência prolongada no meio mineiro. Os iniciantes descobrem pela prática que o curso oficial cobre apenas uma parte do saber necessário e têm de obter o restante via orientação informal e erros custosos. As falhas nos aparatos, frequentes nas atividades extractivas, poderiam ser evitadas, mas a manutenção depende de orçamentos guiados por cálculos de rentabilidade, não por prioridades de proteção. Os operários habituam-se a manusear máquinas defeituosas, pois o equipamento impecável é um privilégio que as colônias mineiras não conseguem suportar. Desenvolvem competências de improviso que lhes permitem cumprir metas apesar de avarias, que paralisariam laborações em contextos onde a vida humana prevalece sobre a otimização produtiva. A troca de dados entre os níveis subterrâneos e a direção superficial processa-se via uma cadeia administrativa que seleciona conteúdos conforme as supostas urgências de cada escalão. Os mineiros comunicam falhas e riscos aos chefes diretos, que os avaliam pelo efeito potencial nos cronogramas de saída. Dados que impliquem custos elevados ou pausas na produção são rotulados como secundários ou ignorados por completo. Os extratores percebem que não podem contar com a estrutura burocrática para resolver as suas inquietações, pelo que constroem redes informais. As redes de comunicação entre os mineiros servem para partilhar dados e organizar reações a situações de risco extremo. Estes grupos funcionam para além dos circuitos oficiais, priorizando a sobrevivência concreta em vez de trâmites administrativos. Os mineiros reconhecem que a sua existência depende da capacidade mútua de se resguardarem uns aos outros. Isso porque os mecanismos de segurança formais visam salvaguardar o equipamento e os prazos de produção, ignorando a prioridade das vidas humanas. Os cuidados médicos acessíveis aos mineiros resumem-se a tratamentos que repõem a aptidão laboral de forma rápida e econômica. Afecções crônicas, que surgem gradualmente ao longo de anos expostos a perigos mineiros, recebem apenas alívio da dor, em detrimento de terapias curativas, pois estas seriam custosas e não impulsionariam a eficiência produtiva. Os mineiros habituam-se a graus de dor e incapacidade que seriam inaceitáveis noutras populações do Império, uma vez que percebem que o seu valor se mede pela utilidade no trabalho, e não pela saúde integral ou qualidade de vida. Os serviços de apoio psicológico em Graveheart são geridos por elementos da eclesiarquia, que se centram na orientação espiritual em vez de cuidados de saúde mental. Os mineiros são incentivados a atribuir sentido ao seu sofrimento, interpretando-o como devoção ao imperador, mas sem acesso a estratégias práticas de enfrentamento ou suporte emocional. As sessões de aconselhamento ocorrem frequentemente em grupo, destacando o dever coletivo sobre as necessidades individuais, o que reforça a ideia de que as preocupações pessoais cedem perante as exigências de produção. As relações sociais entre os mineiros distinguem-se por uma lealdade profunda, aliada a uma certa reserva afetiva, pois criam laços sólidos ancorados na adversidade partilhada, ao mesmo tempo que se blindam contra a dor de perdas inevitáveis. As amizades avaliam-se pelo auxílio prático e pela defesa recíproca, não pela proximidade emocional. Os mineiros estimam grandemente os companheiros, mas evitam manifestar esse afeto de modo a não agravar o impacto de uma separação forçada.
As estruturas familiares em Graveheart adaptam-se à elevada taxa de mortalidade e às rotinas ininterruptas das operações mineiras. As crianças são educadas coletivamente por adultos disponíveis, sem depender exclusivamente dos progenitores biológicos. Os casamentos assumem formas informais, oferecendo apoio mútuo e companhia, mas sem expectativa de durabilidade prolongada. A noção de planeamento familiar a longo prazo perde relevância quando a esperança média de vida se conta em anos, não em décadas. O sistema educativo em Graveheart concentra-se unicamente na formação profissional, sem espaço para conhecimentos gerais ou instrução cultural. As crianças adquirem literacia e cálculo apenas na medida necessária para decifrar manuais técnicos e estimar cotas de produção. A história ensina-se sob a forma de propaganda imperial simplificada, que sublinha o dever e a submissão. Nada se aprende sobre arte, literatura, filosofia ou temas que pudessem incutir questionamentos ao papel predeterminado como operários mineiros. As atividades de lazer para os mineiros limitam-se a opções viáveis em pausas curtas, sem necessidade de equipamentos ou infraestruturas dispendiosas. O jogo de azar é comum por oferecer emoção e potencial ganho financeiro com um investimento temporal mínimo. Competições físicas ganham adeptos ao permitirem exibir competências e vigor úteis no labor diário. Atividades intelectuais escasseiam, pois demandam energia mental essencial à mera sobrevivência. Os sistemas tecnológicos que sustentam as operações mineiras combinam maquinaria imperial sofisticada com adaptações improvisadas para prolongar a vida útil de equipamentos em falha. Os mineiros aprimoram a arte de resolver avarias técnicas por recurso à criatividade, já que peças de substituição demoram meses a chegar. Aprendem a consertar aparatos complexos com componentes recuperados e engenharia inventiva, adquirindo competências valiosas noutros âmbitos, mas inúteis fora do contexto mineiro. As redes de transporte que ligam Graveheart a outros mundos imperiais seguem horários ditados pelas necessidades logísticas, ignorando as da população local. Naves de abastecimento surgem de forma irregular, transportando equipamentos novos e mão de obra fresca, enquanto levam materiais processados e os restos de mineiros transferidos para cuidados médicos extraterrestres. Os mineiros interiorizam que integram um sistema econômico interestelar que os trata como peças descartáveis e não como indivíduos com valor intrínseco. A estrutura política de Graveheart obedece integralmente às imposições administrativas imperiais, sem margem para autogoverno local ou participação democrática. Os mineiros exercem zero influência sobre as normas que regem as suas existências e compreendem isso perfeitamente. A convicção de que o ativismo político seria ao mesmo tempo inútil e arriscado prevalece entre eles. Em vez de buscarem transformações políticas, concentram os esforços na mera subsistência e na eficiência laboral, cientes de que o regime em que estão inseridos foi concebido para resistir a qualquer alteração. As condições ambientais em Graveheart agravam-se progressivamente, à medida que as explorações mineiras penetram mais no núcleo do planeta e se estendem para camadas superiores da atmosfera. A qualidade do ar exige vigilância ininterrupta e sistemas de purificação, mas estes últimos encontram-se sobrecarregados e avariam-se com frequência. O abastecimento de água está poluído por substâncias químicas industriais que provocam problemas de saúde a longo prazo, sem, no entanto, causar a morte imediata. O solo impregna-se de compostos tóxicos que impedem qualquer tipo de agricultura ou regeneração de ecossistemas naturais. Os mineiros deparam-se diariamente com esta devastação ambiental, mas reconhecem que a sua sobrevivência econômica assenta na continuação das práticas que a originam. Encontram-se aprisionados num mecanismo em que a preservação imediata da vida exige que anulem as perspectivas de existência futura para os seus filhos e netos. Esta contradição gera um estresse psicológico que alimenta as elevadas taxas de depressão e ansiedade na comunidade mineira. As operações extractivas em Graveheart atingiram um estágio em que os recursos são removidos a um ritmo superior ao das reposições geológicas, o que significa que os minerais do planeta estão a ser esgotados de forma irreversível. Os mineiros apercebem-se de que estão a cavar a sepultura do seu próprio emprego, mas sabem também que interromper o trabalho implicaria fome instantânea em vez de um desemprego diferido. Prosseguem na escavação mais profunda e no labor mais intenso, pois a alternativa ao esgotamento gradual do planeta seria a aniquilação pessoal imediata.
A memória cultural do que era Graveheart antes do início das explorações mineiras sobrevive apenas em relatos fragmentados, transmitidos pelos mineiros mais idosos, chegados nas fases iniciais da industrialização. Essas narrativas evocam um mundo severo e mal adaptado à vida, mas ainda animado por padrões climáticos, variações sazonais e formas de vida autóctones. Os mineiros mais jovens escutam estas histórias com uma mescla de encanto e incredulidade, semelhante à que as gerações passadas reservariam para contos de fadas. A ligação entre os mineiros e o próprio planeta transformou-se numa espécie de infecção parasitária, em que a população humana perdura ao consumir o organismo hospedeiro até a destruição mútua de parasita e hospedeiro. Os mineiros compreendem esta dinâmica, mas não a podem alterar, pois tal exigiria um poder político e econômico de que carecem. Continuam a despojá-lo da sua essência porque não dispõem de outras vias para sobreviver. O equipamento mineiro ganha complexidade crescente à medida que as operações atingem profundidades maiores e enfrentam condições de extração mais adversas. Contudo, este avanço tecnológico não se reflete em melhorias nas condições laborais ou nos padrões de segurança. As máquinas de vanguarda demandam operadores mais qualificados, mas os programas de formação limitam-se a competências elementares, em detrimento de uma compreensão integral. Os mineiros aprendem a manejar sistemas intrincados sem dominar os fundamentos que os sustentam, tornando-se dependentes de especialistas técnicos que nem sempre estão presentes em situações de crise. Os locais de extração mais profundos expõem formações geológicas intocadas há milhões de anos. De vez em quando, os mineiros deparam-se com vazios e grutas que abrigam fenômenos imprevistos. Algumas grutas enchem-se de cristais que perturbam os equipamentos de comunicação. Outras albergam bolsões de gás pressurizado que podem desencadear descompressões explosivas ao serem violados. As descobertas mais inquietantes são as grutas que revelam vestígios de explorações mineiras antigas, indicando que Graveheart foi saqueado e largado diversas vezes ao longo da sua história. Os mineiros das camadas mais baixas cultivam uma adaptação psicológica que lhes permite operar em contextos intoleráveis para os habitantes da superfície. Habituam-se a laborar na escuridão absoluta, interrompida apenas pelas luzes dos seus aparelhos. Acostumam-se à pressão e ao calor constantes que provocariam ataques de pânico em indivíduos com uma constituição mental comum. Desenvolvem uma capacidade quase instintiva para se orientarem nos labirintos de túneis através de sons e sensações táteis, em vez de referências visuais. As interações sociais entre os mineiros das profundezas diferem das que ocorrem nas zonas próximas da superfície. As circunstâncias extremas forjam laços mais sólidos do que os familiares, uma vez que a sobrevivência depende inteiramente da competência e fiabilidade dos companheiros de equipa. Os mineiros das camadas inferiores criam os seus próprios sistemas de governação informal, decidindo em conjunto sobre tarefas laborais e protocolos de segurança, sem recorrer à administração de superfície. Os mineiros nos níveis mais profundos das minas percebem que estão fora do alcance da supervisão habitual e precisam assumir a responsabilidade pela própria sobrevivência. Os sistemas de comunicação nessas profundidades extremas são inconfiáveis, devido às interferências geológicas e às vastas distâncias para enviar sinais à superfície. Eles laboram por horas seguidas sem contato com o pessoal de supervisão, tomando decisões autônomas sobre os métodos de extração e as medidas de segurança. Essa autonomia traz maior responsabilidade, mas também eleva os perigos, pois o auxílio pode demorar a chegar em caso de falhas no equipamento ou acidentes. Os minerais obtidos das camadas mais baixas costumam valer mais do que os extraídos perto da superfície, embora sejam igualmente mais perigosos de manipular. Alguns minérios são radioativos e exigem protocolos especializados de contenção que os trabalhadores adquirem por tentativa e erro. Outros são altamente reativos quimicamente, podendo provocar incêndios ou libertações de gases tóxicos se não forem tratados com cuidado. Os mineiros adquirem competências para lidar com esses materiais perigosos, mas enfrentam sequelas de saúde a longo prazo que só se manifestam anos após a exposição. A pressão psicológica de operar em tais profundidades impacta cada mineiro de forma distinta. Alguns desenvolvem claustrofobia, tornando impossível prosseguir em espaços confinados. Outros sofrem de agorafobia, que os impede de atuar na superfície.
Poucos caem em uma condição que o médico denomina vício de profundidade, tornando-se psicologicamente dependentes do ambiente extremo e incapazes de se adaptar a níveis superiores. A manutenção do equipamento nas camadas inferiores é bem mais complicada e demorada do que nas operações superficiais, mas os cronogramas de reparos continuam ditados pelos objetivos de produção, em vez da durabilidade das máquinas. Os mineiros aprendem a realizar tarefas de conservação com o equipamento ainda em funcionamento, arriscando-se mais para prevenir atrasos na produção. Eles aprimoram habilidades de reparo emergencial úteis em outros cenários, mas essas competências são conquistadas a um custo elevado de lesões recorrentes e tensão permanente. As condições ambientais nas profundidades chegam aos limites da capacidade humana de sobreviver, mesmo com equipamentos de proteção. A temperatura ultrapassa os 50 °C em certas zonas e a umidade roça os 100%. A pressão atmosférica é bem superior à normal da superfície, gerando desconforto físico e problemas respiratórios. Os mineiros que atuam nesses patamares sofrem alterações fisiológicas graduais que os adaptam ao rigor, mas complicam o retorno à normalidade ao subir para a superfície. As rotações de turno para o trabalho em profundidade são mais curtas do que as das operações superficiais, mas ocorrem com maior frequência. Eles cumprem turnos de 6 horas, seguidos de pausas de 12 horas, embora estas sejam frequentemente interrompidas por chamadas de emergência ou avarias no equipamento. Esse regime irregular perturba os ciclos de sono normais e complica a manutenção de relações pessoais ou a participação em lazer. As necessidades alimentares e hídricas dos mineiros em profundidade diferem das de quem trabalha mais perto da superfície, pois o ambiente extremo eleva as demandas calóricas e acelera a desidratação. Eles ingerem rações de alta energia e suplementos eletrolíticos, mas estes são caros e nem sempre abundantes. A desidratação e a desnutrição são preocupações constantes, levando alguns a desenvolver distúrbios alimentares ao tentar equilibrar as exigências nutricionais com os recursos limitados. As emergências médicas nas camadas mais baixas tendem a ser letais, já que os tempos de resposta de emergência se contam em horas, não em minutos. Os mineiros adquirem noções básicas de primeiros socorros e transportam suprimentos de urgência, mas sabem que ferimentos graves ou problemas de saúde provavelmente resultarão em morte se ocorrerem durante um turno em profundidade. Esse saber influencia suas escolhas e avaliações de risco, obrigando-os a ponderar as metas de produtividade contra as prioridades de sobrevivência. Os sistemas de túneis nas profundidades configuram um labirinto tridimensional que seria impossível de percorrer sem experiência e saber específico. Os mineiros constroem mapas mentais das redes de túneis, mas estes evoluem incessantemente com novas escavações, colapsos ou inundações em galerias antigas. Perder-se nos túneis profundos costuma ser fatal, pois as operações de resgate são árduas e demoradas. As cotas de extração para as operações em profundidade superam as do trabalho superficial, espelhando o maior valor dos materiais obtidos e os custos operacionais elevados. Os mineiros nesses níveis enfrentam pressão contínua para sustentar a produtividade apesar dos obstáculos. Essa pressão não provém apenas do pessoal de supervisão, mas também da consciência de que as vagas em profundidade são muito disputadas devido aos salários mais altos e o desempenho deficiente pode levar à realocação para locais de trabalho menos atrativos. Os resíduos produzidos pelas operações de mineração em profundidades elevadas são mais tóxicos e complicados de eliminar do que os oriundos das atividades à superfície. Alguns materiais residuais precisam ser guardados em recipientes herméticos e levados para instalações especializadas de eliminação. Outros rejeitos são perigosos demais para serem movidos e têm de ser sepultados em zonas específicas no interior do complexo mineiro. Os trabalhadores que lidam com estes elementos enfrentam riscos acrescidos para a saúde, embora recebam uma compensação por perigos que pode elevar substancialmente os seus rendimentos. A instabilidade geológica nas camadas mais profundas gera um risco permanente de derrocadas e colapsos estruturais, que podem causar mortes imediatas ou aprisionar os mineiros em locais onde o salvamento se revela impossível. Os mineiros aprendem a interpretar os indícios de um colapso iminente, mas esses sinais nem sempre são fiáveis, e a exigência de cumprir metas de produção frequentemente os obriga a prosseguir em zonas que reconhecem como arriscadas.
As máquinas empregues nas profundidades extremas produzem níveis de ruído que provocam danos auditivos irreversíveis, mesmo com equipamentos de proteção. A exposição prolongada a sons industriais de alta intensidade gera uma espécie de privação sensorial, à medida que os mineiros perdem a capacidade de diferenciar vários tipos de ruídos. Esta perda auditiva compromete a detecção de avarias em equipamentos e perigos de segurança, originando riscos suplementares que se agravam com o tempo. Os sistemas de iluminação nas camadas mais baixas são inadequados para a visão humana normal, criando um meio onde os mineiros dependem sobretudo do tato e do ouvido em vez da vista. A iluminação insuficiente é uma medida de contenção de custos, pois garantir luz plena em profundidades extremas demandaria sistemas elétricos caros e maior produção de energia. Os mineiros habituam-se a laborar quase na escuridão total. Contudo, esta adaptação acarreta taxas mais elevadas de acidentes e tensão psicológica. Os mecanismos de ventilação nas profundidades lutam para assegurar um ar respirável. Algumas áreas de trabalho apresentam níveis de oxigênio mal suficientes para a sobrevivência humana. Os mineiros cumprem turnos mais curtos nestes locais, mas realizam mais turnos para contrabalançar a produtividade reduzida. A privação crônica de oxigênio provoca cansaço, prejuízos cognitivos e problemas de saúde a longo prazo que afetam a capacidade do mineiro de operar tanto no emprego como nos períodos de descanso. O isolamento social vivido pelos mineiros em profundidade é mais intenso do que o dos colegas à superfície. Dado que as condições extremas restringem as interações com mineiros de outros níveis, os das camadas profundas formam grupos coesos que oferecem apoio mútuo e companhia, mas acabam por se distanciar da comunidade mineira em geral. Este isolamento pode fomentar o surgimento de subculturas com costumes, línguas e normas sociais próprias, bem distintas das da população superficial. Os sistemas de transporte que levam materiais das profundidades ao exterior são proezas de engenharia que funcionam em condições extenuantes. No entanto, representam armadilhas mortais potenciais se avariarem com passageiros humanos a bordo. Os mineiros das camadas mais baixas têm de fiar as suas vidas em mecanismos mecânicos sujeitos a estresses constantes para além dos limites de projeto. Falhas durante o transporte podem causar mortes especialmente atrozes, pois ocorrem ao longo de períodos prolongados, enquanto as vítimas são levadas devagar para a superfície. A supervisão administrativa das operações em profundidade é reduzida devido às dificuldades de comunicação e à complexidade técnica das tarefas realizadas. Os mineiros atuam com grande autonomia, tomando decisões sobre procedimentos de produção e protocolos de segurança com base no seu saber local e nas condições imediatas. Esta independência permite respostas ágeis a alterações, mas também implica que erros ou juízos errados possam ter efeitos devastadores. A progressão na carreira para mineiros das profundidades é restrita, pois as competências que adquirem são altamente especializadas e não transferíveis para outros tipos de labor. Os mineiros em profundidade tornam-se peritos no seu ambiente específico, mas esta mestria confina-os a cargos com taxas de mortalidade elevadíssimas. Não podem transitar para tarefas mais seguras sem aceitar cortes substanciais no salário e no estatuto. Além disso, muitas vezes não se adaptam bem a ambientes menos radicais devido às adaptações fisiológicas e psicológicas. Os ciclos de substituição de equipamentos nas operações em profundidade são mais longos do que nos trabalhos à superfície, por causa da dificuldade e do custo de levar maquinaria nova a tais extremidades. Os mineiros operam com equipamentos frequentemente obsoletos e propensos a falhas, exigindo improvisações e reparações constantes para preservar a operacionalidade. As competências mecânicas adquiridas através disto. As habilidades necessárias são impressionantes, mas são adquiridas ao preço de lesões frequentes e exposição a perigos extras. O controle ambiental nos níveis mais profundos é restringido pelas condições adversas e pela complicada manutenção de equipamentos sensíveis num meio tão hostil. Os mineiros dependem de métodos de medição rudimentares e das suas próprias percepções sensoriais para identificar situações de risco. No entanto, estas abordagens nem sempre são fidedignas. Fugas de gás, fragilidades estruturais e outros perigos podem passar despercebidos até provocarem acidentes ou mortes. O calor residual produzido pelas operações de extração nos níveis inferiores gera condições térmicas que roçam os limites da resistência humana.
Apesar do uso de equipamentos de proteção, os trabalhadores laboram em espaços onde a temperatura ambiente ultrapassa a do corpo humano normal, originando um estresse contínuo nos seus sistemas fisiológicos. Exaustão térmica e insolação são frequentes, e alguns mineiros acabam por sofrer de problemas crônicos devidos à exposição prolongada a temperaturas extremas. Os impactos psicológicos de laborar num ambiente totalmente isolado da luz natural, do tempo atmosférico e das variações sazonais são profundos e vão se acumulando. Os mineiros dos níveis profundos perdem o elo com os ciclos habituais da vida no planeta, e muitos acabam por padecer de depressão, ansiedade e outros distúrbios mentais. A ausência de serviços de apoio psicológico faz com que estes issues sejam tratados por conselhos informais entre pares ou simplesmente ignorados até interferirem no desempenho laboral. A camaradagem entre os mineiros dos níveis profundos é intensa, mas também frágil, dado que a elevada taxa de mortalidade interrompe frequentemente amizades próximas por morte ou ferimentos. Os trabalhadores criam laços emocionais fortes, mas também mecanismos de defesa que os ajudam a lidar com as perdas constantes. O peso emocional de perder repetidamente amigos e colegas agrava os problemas psicológicos comuns nesta população de mineiros profundos. A descida final ao nível operacional mais baixo ocorre em elevadores especialmente adaptados, capazes de resistir à pressão e temperatura extremas. A viagem demora mais de 2 horas, período em que os mineiros se vão habituando progressivamente às alterações ambientais. A subida no fim do turno é igualmente demorada, e muitos mineiros sentem desorientação física e mental durante a passagem do ambiente extremo das profundezas para as condições relativamente normais à superfície. No nível absolutamente mais profundo do complexo mineiro, o nível 23, as operações assemelham-se mais a escavações arqueológicas do que a mineração tradicional. As formações geológicas a esta profundidade incluem materiais e estruturas que antecedem a civilização humana, e por vezes os mineiros deparam-se com artefactos ou fenômenos inexplicáveis pela ciência convencional. Estas descobertas são comunicadas à administração da superfície, mas geralmente classificadas e recolhidas por especialistas vindos de locais extraplanetários. Os mineiros do nível 23 formam um grupo seleto que sobreviveu o suficiente para ganhar as competências e a resiliência mental essenciais ao trabalho nas condições mais duras. São respeitados e temidos pelos colegas dos níveis superiores, que os consideram como ultrapassando os limites normais do humano. Os mineiros do nível 23 sabem que vivem a prazo, pois a taxa de mortalidade a esta profundidade roça os 100% ao longo de períodos longos. Ainda assim, prosseguem no trabalho porque se adaptaram psicologicamente e fisiologicamente a condições que seriam letais de imediato para humanos comuns. Os procedimentos de extração no nível 23 exigem técnicas criadas especificamente para este meio e sem utilidade em mais lado nenhum. Os materiais extraídos diferem de tudo o que se encontra nos níveis acima, necessitando de manuseamento e processamento especializados, conhecidos apenas pelos trabalhadores locais. O saber e a experiência acumulados por estes mineiros resultam de décadas de tentativas, erros, experimentos e sobrevivência. Mas extinguem-se com eles, já que as condições extremas impedem formações e transmissões de conhecimento normais. O equipamento no nível 23 é modificado à medida e construído manualmente pelos próprios mineiros. Como nenhum material industrial padrão resiste fiavelmente aqui, tornaram-se engenheiros e inventores por força das circunstâncias, desenvolvendo ferramentas e máquinas para resolver problemas únicos na experiência humana. As suas inovações são frequentemente geniais e eficazes, mas também soluções improvisadas que só funcionam no contexto específico das operações do nível 23. Os turnos de trabalho no nível 23 são irregulares e definidos pelos próprios mineiros, com base na avaliação das condições e do seu estado físico e mental. A administração da superfície desistiu de tentar. Impõe-se aqui procedimentos de agendamento habituais nesta profundidade, reconhecendo que os mineiros que labutam neste local possuem competências irreplicáveis e discernimento que há de ser fiado. Os mineiros do nível 23 operam quando as circunstâncias o permitem e repousam quando as mesmas o exigem, obedecendo a ciclos ditados pelo próprio planeta, em vez da mera comodidade administrativa humana.
Os materiais recolhidos no nível 23 são tratados no local com aparatos que os próprios mineiros conceberam e conservam. Os métodos de processamento constituem segredos bem resguardados, acessíveis apenas aos mineiros que os executam, pois qualquer intromissão externa arriscaria perturbar operações aperfeiçoadas ao longo de anos. Os produtos finais são elevados à superfície por vias exclusivas que evitam a supervisão administrativa rotineira, honrando o fato de que as atividades no nível 23 demandam protocolos de manuseio singulares. O estado psicológico dos mineiros do nível 23 é árduo de avaliar por critérios comuns, uma vez que se adaptaram a realidades que provocariam colapso mental instantâneo em humanos normais. Exibem condutas que, noutros cenários, poderiam ser vistas como indícios de perturbação mental, mas que, na verdade, são ajustes funcionais ao seu meio extremo. Comunicam-se, sobretudo, por gestos e códigos verbais truncados, ininteligíveis para forasteiros, e forjaram costumes sociais que espelham as suas condições de vida peculiares. As habitações dos mineiros do nível 23 situam-se no interior do próprio local de trabalho, pois o tempo e a energia necessários para deslocações a níveis superiores tornariam impossíveis as rotações de turno convencionais. Os mineiros ergueram espaços habitacionais práticos, mas excêntricos aos olhos dos padrões usuais, recorrendo a materiais e métodos que demonstram o seu profundo conhecimento do ambiente local. As suas acomodações são coletivas por força das circunstâncias, já que a privacidade individual é um capricho insustentável nestas condições. Os cuidados médicos para os mineiros do nível 23 limitam-se ao que eles próprios conseguem oferecer, dado que o pessoal médico convencional não opera a esta profundidade, e o transporte dos mineiros para instalações de saúde colocaria suas vidas em perigo. Desenvolveram saberes e técnicas médicas adaptadas ao seu meio e às mutações fisiológicas que sofreram. Tratam ferimentos e maleitas com artifícios improvisados e recursos recuperados, obtendo êxitos que, em contextos médicos habituais, seriam tidos por prodigiosos. A relação entre os mineiros do nível 23 e a administração de superfície é de interdependência recíproca mesclada com incompreensão mútua. A administração depende dos materiais que só estes mineiros conseguem extrair, mas não compreende nem domina os processos empregues na extração. Os mineiros necessitam dos recursos e apoios que só a administração pode fornecer, mas funcionam segundo princípios inconciliáveis com os trâmites administrativos normais. Os mineiros do nível 23 sabem que se dedicam a uma tarefa que os vai matando aos poucos, mas também percebem que são os únicos humanos aptos para a realizar. Prosseguem porque se tornaram psicologicamente vinculados à conclusão da sua missão, seja qual for o desfecho final dessa missão. Labutam não por remuneração, progressão ou aplausos, mas porque se fundiram com o planeta em si. E interromper seria renunciar à própria essência. A última mudança de turno no nível 23 não segue calendário algum, mas ocorre quando os mineiros julgam ter atingido os confins da sua resistência. Os mineiros substitutos descem do nível 22, cientes de que ingressam num ambiente que os transformará para sempre, e provavelmente os levará à morte a breve trecho. A subida dos mineiros exaustos é uma odisseia que os conduz por 22 níveis de condições progressivamente mais rotineiras. Cada nível simboliza um passo de regresso à experiência humana cotidiana. A superfície de Graveheart, ao cabo de um turno profundo, surge quase extraterrestre aos olhos de mineiros que passaram semanas em profundidades extremas. A luz natural, mesmo atenuada pela atmosfera poluída, parece de um fulgor impossível. A pressão atmosférica normal sente-se rarefeita e frágil. Os ruídos das operações de superfície soam abafados e remotos. Os mineiros oriundos dos níveis mais profundos precisam de dias ou semanas para se readaptarem às condições de superfície, e alguns nunca o conseguem por completo. Os materiais extraídos do nível 23 são expedidos para fora do mundo sem esclarecimentos ou rituais, carregados em naves de transporte que chegam em horários imprevisíveis e partem logo após o carregamento. Os mineiros ignoram o fim ou o destino do seu labor, sabendo apenas que é valioso o suficiente para compensar os elevados custos e perigos da extração em profundidade. Labutam ao serviço de fins que não apreendem, para gentes que jamais encontrarão, em apoio. As causas disso eles jamais compreenderão.
As atividades de extração em Graveheart atingiram um estágio em que se tornaram autossuficientes, prosseguindo não por cumprirem qualquer objetivo lógico, financeiro ou tático, mas porque ganharam sua própria inércia. Os mineiros laboram porque sempre o fizeram. Os gerentes emitem comandos porque sempre os emitiram. Os recursos são retirados e transportados porque sempre o foram. O mecanismo persiste porque ninguém detém o poder ou a determinação para interrompê-lo. O próprio planeta parece cultivar uma resistência inerte contra as operações de mineração à medida que as instabilidades geológicas se agravam e as avarias nos equipamentos se tornam mais recorrentes e intensas. Os mineiros percebem que Graveheart se rebela da única forma possível, tornando o processo de remoção perigoso e dispendioso demais para prosseguir. Contudo, os mineiros sabem que não podem parar, pois parar equivaleria a reconhecer que suas existências e tormentos foram vãos. A geração mais recente de crianças nascidas em Graveheart desconhecerá qualquer realidade além da exploração de recursos. Elas nunca respirarão ar puro, nem verão luz natural ou ecossistemas vivos. Jamais terão chance de traçar seus próprios rumos ou seguir paixões pessoais. Viverão e perecerão ao serviço de um esquema que as encara como peças descartáveis num processo industrial sem origem nem fim. Aqueles que operam nos níveis mais profundos compreendem que são testemunhas da etapa terminal da vida do planeta como mundo habitável. São agentes numa metamorfose que deixará Graveheart como mera casca vazia, uma esfera oca de rocha inútil vagando pelo espaço, erigida como testemunho da voracidade insaciável da civilização humana. Prosseguem no labor não por crerem que ele seja benéfico ou essencial, mas porque perderam a capacidade de visualizar outra possibilidade. O apito da manhã ressoa mais uma vez, como ecoa diariamente às gerações, convocando os mineiros para mais uma jornada nas profundezas. Eles se erguem das camas, preparam os utensílios e mergulham na escuridão, carregando o fardo acumulado de suas decisões, condições e a consciência muda de que participam da ruína do único mundo que conhecem. Nos túneis mais remotos de Graveheart, onde o ar pesa com poeira e as paredes exsudam condensação ácida, os mineiros prosseguem cavando. Seguem filões de minério valioso por formações geológicas intocadas há milhões de anos. Retiram substâncias que servirão para erguer armas, naves e memoriais ao progresso humano, cientes de que sua parcela nunca será reconhecida e seu sacrifício esquecido. O planeta estremece sob seus pés enquanto explosivos detonarem galerias distantes. E os mineiros interrompem o esforço para escutar os ecos da devastação reverberando pela pedra. Sabem que cada detonação os aproxima do instante em que a extração se esgotará e Graveheart nada mais terá a oferecer. Compreendem que nessa hora serão largados como o equipamento gasto, os túneis vazios e tudo o mais que superou sua utilidade. Mas enquanto esse instante não chega, eles insistem no trabalho. Cavem mais fundo e retiram mais, impulsionados por metas, horários e a mera urgência de sobreviver a mais um dia. Prosseguem porque a persistência é a única opção que lhes foi outorgada e porque aprenderam que a esperança é um capricho que mundos mineiros não podem sustentar. A saga de Graveheart não é singular no imenso território do Imperium. Em milhares de planetas, milhões de mineiros mergulham na treva diária para obter os materiais que mantêm a civilização humana em marcha. Vivem e morrem no esquecimento, suas narrativas pessoais diluídas em relatórios estatísticos e resumos produtivos que registram sua soma em prol da glória do imperador. Mas neste mundo específico, nestes túneis particulares, neste preciso capítulo da expansão humana pela galáxia, os mineiros de Graveheart levam adiante sua tarefa. Fazem-no porque é imperioso, porque não concebem outra via e porque alguém há de arcar com o custo da fome incessante do Imperium por recursos, crescimento e supremacia. Os túneis retumbam com o ruído de seu esforço, um compasso que se tornou o pulsar de um mundo agonizante. E nesse compasso, nesse ranger constante e escavação e remoção, reside a essência do que significa servir o imperador nas sombras subterrâneas, onde o brilho de sua majestade nunca penetra e onde a única recompensa pela devoção é a garantia de mais devoção até a morte. Por fim, oferece uma verdadeira alforria.